Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo para um papo sobre literatura. Venho pedir aqui para você que ouve a gente pelo Spotify, que siga o nosso perfil, que dê as 5 estrelinhas, que nos ajuda demais. Você que nos ouve pelo Deezer, pelo iOS também, favorita a gente, que ajuda a gente a chegar mais longe. Lembrando que aqui na descrição está o link para a venda do meu romance Depois que as Luzes se Apagam, que saiu recentemente pela editora Nossa. Às vezes eu esqueço de falar dele, como péssimo vendedor que sou, e as pessoas às vezes mandam mensagem: você não fala do seu livro. Então tá aqui, com um link para compra ainda, hein? Quero deixar a dica de leitura aqui, o livro novo do talentosíssimo amigo Jorge Figliolini, chamado Muqueta, que é um livro de contos maravilhoso, que vem com o selo de uma publicação independente da editora RIA, Editoria, que é da RIA Livraria, é de São Paulo, quem conhece sabe aí, a RIA que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Morri por uns tempos, causa da morte, cansei de mim. Para onde fui? Fui me divertir no inferno. Com esse poema do escritor rondonense Augusto Branco, quero dar o tom da morte para receber o autor do recém-lançado livro Dois Mortos e a Morte, o escritor paraense Tanto Tupiaçu, que está lançando seu livro pela editora Rocco, onde ele apresenta 16 narrativas sobre a morte e constrói aí com muita habilidade cenas sobrenaturais e explora os infortúnios da vida e da morte. Tanto seja bem-vindo ao Rabiscos, prazer enorme estar falando com você. Prazer é todo meu. Realmente muito feliz pelo convite, Tadeu. Valeu mesmo, cara. Tanto Tupiaçu, eu fiquei curioso com o nome. Você que é de batismo Fernando Gurjão Sampaio. De onde que vem esse nome artístico? Tanto Tupiaçu. Então, na verdade, esse nome é um rebatismo, né? O meu irmão mais novo, ele não sabia falar Fernando. E ele, por qualquer razão, inventou um apelido, o Tanto. E todo mundo começou a me chamar assim. Então, minha madrasta, meu padrasto, meus irmãos, primos, amigos, estagiários, colegas de trabalho, todo mundo me conhece como Tanto, né? E o Tupiaçu é porque eu sou o Fernando Neto, então eu tenho o nome do meu avô paterno, e eu não tenho o Tupiaçu da minha mãe, Olha só. né? E eu acabei usando porque há uma afinidade literária muito grande com ela, né? Ela é professora de letras, ela escreve, a gente conversa muito, ela me dá muitas dicas. E aí eu acabei usando o sobrenome dela. Ter usado. No primeiro livro eu usei Fernando Gurjão Sampaio. Esse é o Até qual porque. livro seu? Esse é o terceiro livro? Não, esse é o segundo. O Segundo. primeiro chama Ladir vai ao Parque e Outras Histórias. Histórias. Também um livro de contos que ganhou o concurso da Fundação Cultural do Estado do Pará em 2016 e foi publicado em 2018. Que legal, E cara. na época eu nem me toquei assim para a questão do nome, né? Então saiu com um nome que estava inscrito, acho que na ficha de inscrição. Muito bom. Cara, eu lembro que eu bati um papo aqui, acho que 2 vezes já, com o Cristiano Aguiar, que escreveu o Gótico Nordestino, que faz conto também, que envolve o Nordeste naquele caso. Esses dias eu mediei também uma mesa com o Edir Augusto, que também é do Belém do Pará, que Sim, narra as histórias ambientadas aí em Belém, né? o Edir é fantástico. Fantástico. Ele veio aqui na minha cidade, em Poços de Caldas. Tive a honra de mediar ele e a Luísa Romão na mesa do Que Sesc, legal. Arte da Palavra. Foi incrível. E tanto o Cristiano, que fala muito do Nordeste, saindo do Nordeste, indo para o Pará, o Edir, que fala muito do Pará, que a gente falou dessas regionalidades também, que eu não gosto muito desse termo, mas a gente pode falar disso depois. Mas quanto que o seu ambiente, Belém, quanto que Pará influencia na sua escrita, assim? Eu que li seu livro, que adorei, não falo nem diretamente nos contos, mas eu falo dentro de você, assim, da sua experiência enquanto escritor. Olha, Tadeu, eu acho que o paraense, há uma brincadeira dizendo que é difícil você ser um ateu paraense, porque a gente tem muita visagem aqui, né? Então, essa questão de ter a visagem, de ter os encantados, né? É, é comum, por exemplo, que pessoas, quando entram na mata, peçam licença, pessoas que, quando entram na água, peçam licença. E você tem várias, lendas e várias narrativas que não são necessariamente religiosas,
né, que passam pela existência de povos que, de fato, habitam esses ambientes e não existe uma explicação para isso, né? Então é difícil ser um ateu paraense, e eu acho que isso está muito na nossa carne, sabe? É engraçado que quando eu acabei o livro, ou quando eu fui escrevendo os contos, eu não pensei em momento algum numa espécie de regionalidade. Mas também é muito engraçado perceber hoje várias pessoas que já passaram por aqui, ou mesmo que não passaram por aqui, falarem sobre a presença dessa regionalidade, né? Teve até uma amiga minha que fez um. Foi engraçado, ela fez uma espécie de manual. E ela disse: Eu vou mostrar para ti os termos que tu usas que mostram essa regionalidade. E, de fato, ela pegou várias coisas assim que estão muito ligadas a gente, né? E a gente nos toca, né? E aí eu fui, pô, caramba, é verdade. Não, é verdade. Talvez alguém do Rio não usasse isso. Talvez alguém de Minas não usasse isso aqui. É isso aqui, apesar de ser parecido, no Nordeste é diferente, né? Então, eu acho que perpassa muito por isso, né? Pela nossa própria vivência. É curioso você falar isso, porque eu sou mineiro. E apesar do Pará e de Belém não ser personagem do seu livro, dos seus contos, eu senti esse tom diferente do livro. E por isso até que eu citei o Cristiano Aguiar, que foi uma referência que eu tive também quando eu li os livros dele, ou o próprio Edir, que já é mais escancarado. E você falou da sua amiga, eu acho que a beleza da literatura, ela passa por isso também, né? Quando você não percebe todas aquelas suas nuances de base, de raiz que você carrega, né? Ao contar a história. E o que eu percebi muito nos livros, nos contos, é um que é um pouco supersticioso, não sei se você, o negócio de bater na madeira, o negócio que envolve até mesmo a espiritualidade, porque à primeira vista, quando eu peguei o livro, eu falei, a sensação que, tipo, será que é um livro de terror? E não é um livro de terror, eu não consigo conceituá-lo assim, eu consigo conceituá-lo outras formas de ver a morte, assim, os contos. Eu tenho uma outra amiga, uma amiga queridíssima, ela é mãe de santo. E ela brincou comigo e falou uma coisa assim: a tua visão sobre a morte, a visão da morte que tu mostras no livro, eu acredito que não é tua. Aí eu fiquei assim, eu disse, como assim? Eu disse, não foste tu que escreveste isso. Tu psicografaste isso. Aí eu disse, não, não é. Mas ela Boa. começou com uma explicação de tipo assim, cara, de repente, tua mediunidade, certo? Porque assim, Tadeu, muitos contos desse livro surgiram depois de sonhos, né? Por exemplo, o conto do táxi. O conto do táxi foi um sonho. O Devorou-me foi um sonho. O do Morrer anjo foi? cansa. Hã? O do anjo? O anjo foi um sonho, certo? É, o conto eu sou péssimo porque eu não releio o que eu escrevo, aí eu Eu esqueço. sou assim também. Então, por exemplo, o conto o Solo Santos, acho que é Solo Santos, da mãe e da filha, Tá. esse conto, eu Achei que era estava do em cara que Recife. ficava cavando lá, né? É outro. Não, é outra. É o da mãe e da filha, que Sim. fogem e tal. Uhum. Então, esse conto, eu passei por Recife Antigo, eu visitei a sinagoga de Recife, e eu cheguei no hotel, cara, e o conto veio todo, né? Então, realmente, quando as pessoas me perguntam, eu não vou, me dizem, eu não vou ler porque é um livro de terror e eu tenho medo. Eu digo, olha, não é bem livro de terror. É um livro sobre a morte. É óbvio que a visão da morte pode te impressionar, né? Você pode ler alguma coisa ali e ficar. Muita gente diz isso, né? Pô, a cada conto eu passava 10 minutos refletindo, né? E pensando, será que é assim mesmo e tal? Então, não necessariamente eu botaria nessa categoria de terror, né? Da tese dessa minha amiga de que os contos foram psicografados. É muito boa essa tese, aliás. Você é religioso, não? Não, eu sou ateu. Você é ateu. Cara, que curioso isso. Agora sim eu fui Pois é, surpreendido. Que engraçado, né? Ver essa espiritualidade no livro. Não é espiritualidade, não sei se eu tô falando a palavra certa, mas essa mas eu coisa acho de vida além da morte, né? Vamos dizer assim, que talvez.
da crença, né? Porque, na verdade, eu nunca consegui acreditar em nada. Eu me identifico muito com a Raquel de Queiroz, e tem uma entrevista dela que, para mim, particularmente, é muito tocante, em que ela diz o quanto é ruim você não conseguir ter fé, e que ela não consegue ter fé. E nesse ponto eu me identifico muito com ela, porque eu não consigo ter a crença em um ser superior. Aí as pessoas dizem: ah, tu não tens crença no ser superior, mas tu vês visagem, tu sonhas com visagem, tu vês vulto, tu acontecem situações estranhas na tua casa, como é que tu explicas? Eu disse: eu não explico. Eu simplesmente sei que acontece, certo? Mas eu não consigo ligar uma coisa a outra. E aí eu acho que surge essa visão talvez mais pragmática do que é a morte, né? Porque talvez eu não tenha necessariamente a necessidade de ligar a morte a uma explicação religiosa. Quando você tem um conto do sonho dos anjos, né? Que o Hum. personagem ele sonha com dois anjos, né? Tecnicamente um anjo mau, que não é bem mau o nome, mas tipo um anjo mais carrancudo e um anjo mais otimista. E ambos narram uma espécie de morte. Não vou dar spoiler, só tentar não dar spoiler aqui. Eu E, também estou e procurando aqui para. que a gente Pode dar contar sem vontade. contar, né? E É. aí, tecnicamente, no despertar do personagem, que eu achei muito curioso, eu queria que você falasse um pouco desse conto, que rola um ceticismo quando ele tá com a mulher dele, ele fala: que você tá assim? Ele falou: eu tive um sonho. Aí ela fala assim: sonho ruim você tem que contar. Aí ele fala: não, não vou contar, é bobagem. E de repente ele cumpre, ele vai atrás do que o sonho orientou ele. Então, acho que eu consegui falar assim, dar spoiler. Conseguiu. E é um conto interessante isso, essa forma. E talvez nesse conto, queria te perguntar dele, porque gerou uma pulga atrás da orelha comigo. Eu falo: será que isso aconteceu com você? E essa retratação, um pouco além do que o conto quis dizer, essa retratação um pouco metafísica que eu tive de uma interpretação livre minha, se ela é verdadeira, assim, se rola essa análise além do que aquilo que aconteceu. Porque o que aconteceu é muito redondinho, né? Olha, essa questão de contar o sonho ruim para ele não acontecer é uma coisa que vem da minha avó. E eu acho que é uma coisa que está também enraigada aqui, sabe? É, há a tese e há a certeza absoluta de que que um sonho ruim não aconteça, ele tem que ser contado. Tem que ser muito contado, sabe? Então, minha mãe sempre disse isso, minha avó sempre disse isso. Esse conto especificamente foi um pesadelo, né? No pesadelo eu não estava bem na situação dele, mas no pesadelo eu me senti enganado. E o que me irritou quando eu acordei foi ter sido enganado. E foi engraçado que na época, a Lívia, minha esposa à época, eu acordei e eu sempre contava os contos, os sonhos para ela. E foi a primeira coisa que ela me disse: mas me conta, porque se foi ruim, me conta para não acontecer, né? E aí eu comecei a contar. Só que na hora que você começa a contar, a mente começa a trabalhar, né? E o sonho, ele parece que ele vai sendo preenchido por nas lacunas que a mente vai apagando durante o dormir, né? E aí você tem que parar imediatamente para escrever. É diferente, por exemplo, do conto do táxi. O conto do táxi, eu sonhei ele todinho, inclusive com o nome da rua, com o endereço. Depois eu verifiquei que existe. Tem realmente, é um Era prédio de antigo. Ipanema, era isso? Ipanema, É. Rojona Angélica. É. Existe, é um prédio antigo. E o conto do táxi, eu acordei com ele inteiro na cabeça. Olha só. E foi bizarro, porque eu sempre durmo com um caderno do lado da cama e eu acordei muito, muito desperto, né? Acordar desperto é bem, mas tu entendeste, né? Eu não acordei Uhum. sonolento, né? Daquele recém-acordar. E eu escrevi, né? E o conto nasceu inteiro. Eu acho bonito esse conto do táxi. Para quem está ouvindo, né, a gente está falando dos contos aqui do livro sem dar spoiler diretamente, mas eu acho tanto, acho não, você consegue dar uma reflexão muito bonita para a vida falando da morte. Quando você coloca essa situação do taxista, né, enfim, que vivenciou um fato.
você levanta questões muito mais profundas de autorreflexão, porque quando você fala, por exemplo, uma morte inesperada, que a pessoa morreu de repente e às vezes ela não tá, ela ainda está naquele lugar, né? É muito comum falar isso, principalmente os mais antigos. A minha avó falava isso. A minha avó tinha muita mania de falar de morte, assim. Quando eu era criança, eu dormia com ela, eu morria de medo. E ela dava muita naturalidade Isso é para mal de isso. vó. É, nossa, e era desesperador, cara. Ela falava de cemitério, de pessoas que dormiam, não acordavam, enfim. E esse do táxi, e também o primeiro, o que você abre o livro, poderia ser, por exemplo, um conto, facilmente um conto de terror, se tivesse outro desfecho. Principalmente o Sim, conto que abre o livro, por exemplo, A Morte Cansa, que chama, se eu não me engano. Morrer Cansa. morrer. Morrer É. Cansa. Quando você abre o livro com uma história que aparentemente é uma história de terror, de fantasma, alguma coisa no sentido, e de repente você vê que não é um terror, mas que é eventualmente uma situação humana pós-morte, você humaniza aquela situação, você entende, eu entendi o tom do livro. É certo eu falar isso? Essa humanização da morte, assim? Olha, eu acho que talvez seja muita pretensão minha dizer isso, mas eu acho que esses contos eles acabam gerando reações muito interessantes nas pessoas. Tanto pessoas que se aterrorizam, apesar de não ser tecnicamente um livro de terror, como a gente está falando, né, de no aspecto de tipo, sei lá, de um filme de terror, né? Mas eu acho que humaniza muito porque as pessoas, elas sentem tristeza ou sentem alívio pensando em entes queridos que já se foram. Teve, por exemplo, uma moça no lançamento do meu livro que disse que leu este primeiro conto e ela ficou muito angustiada pensando no pai. E ela disse: Tu acreditas nisso especificamente? E eu disse: Eu não sei te dizer se eu acredito. Ela disse: Eu fiquei pensando muito se meu pai vive isso. E eu só pude dizer naquele momento o que me cabia: Olha, eu sinto muito, eu não queria te causar essa sensação. Eu espero que o teu pai não esteja passando por isso. Eu espero que não tenha sido cansativo para ele. Por outro lado, outros contos, como o do táxi, já causam em outras pessoas uma sensação mais positiva em relação à perda. Então, é a pessoa que chega comigo depois de um tempo e é sempre isso, né? Ah, eu fiquei pensando na morte da minha mãe, na morte da minha avó, né? Caramba, isso me deu um alívio, sabe? De saber que em algum momento a coisa se resolve, sabes? Então, eu gosto de ver essas sensações díspares que ocorrem, apesar de achar um pouco, assim, um pouco pretensioso da minha parte Eu que eu não seja acho, eu capaz não acho, não. Não acho pretensioso, não. Acho que é bem isso mesmo, de fato. achem isso, sabe? Mas é legal ver que cada pessoa tem uma leitura diferente. Por que você acha que a Seja uma... morte assusta tanto, tanto? Assusta tanto, tanto. Cara, eu acho que eu tenho muito na minha cabeça. Durante muito tempo eu tentei ser budista. Então, em Belém não havia à época facilidade, não tinha um centro. Agora já há, mas na época eu li muito sobre o budismo, né? E eu acabei, acho que, incorporando muito nessa escrita determinados conceitos, como viver é sofrer, viver é sofrimento, né? A consciência de que nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos, e é isso. Você nasceu, certo? E você começa a morrer. Vai ser daqui a um dia, vai ser daqui a uma semana, vai ser daqui a 90, 120 anos, mas iniciou no momento que você começou a morrer, a nascer. Então, eu tenho uma visão sobre a morte muito pragmática. Eu acho que simplesmente eu vou morrer e eu vou virar adubo.
Adubo não, porque eu pretendo ser cremado, né? Então, eu acho que eu vou virar cinza. E eu acho que acaba ali, né? Já essa minha amiga, que diz que eu psicografei o livro, ela diz que não. Ela diz que a consciência não morre, que a consciência ela persiste. E que foi essa consciência que me capturou, ou que eu capturei, e por isso eu psicografei o livro. Eu não sei se essa consciência ela resiste depois que morre no nosso corpo físico. Mas eu acho que eu meio que vivo preparado, sabendo que eu vou morrer em algum momento. Espero que demore, né? Mas não é algo que me assusta. A morte sempre te fascinou de alguma forma na sua vida, assim? A primeira vez que eu vi um morto foi em Mosqueiro. Mosqueiro é um distrito de Belém, que apesar de ser distrito de Belém, fica distante quase 2 horas daqui. A ligação dele por Belém é por conta dele ser uma ilha, mas o acesso é rodoviário. E foi a primeira vez que eu vi um morto, um afogado, que tinha sumido e depois tinha sido içado no cais do porto. E nós íamos criança para a vila, ficávamos brincando nos vários brinquedos que tinham lá. E naquele dia içaram o corpo desse homem. Eu lembro muito bem de um homem grande, gordo, barrigudo, muito, muito branco, sabe? E eu achei engraçado ver as reações. Eu lembro que eu vi o corpo, mas eu lembro que eu mais vi a reação das pessoas. Porque tinha a pessoa que se horrorizava, a pessoa que se enojava, a pessoa que rezava, a pessoa que ria, a pessoa que desdenhava, dizendo: Ah, estava bêbado, fui pescar. Então, me fascinou muito aquela reação em torno daquele corpo que estava lá, quieto, na dele. Eu acho que ele ali era o mais tranquilo de todos, né? E me fascina muito, assim, como a morte ela é dissimulada, como a morte ela é traiçoeira, apesar de ser certeira. É muito engraçado você ter essa dualidade na morte. Você sabe que você vai morrer, mas você nunca espera a morte. Ela sempre vem de uma forma traiçoeira, ela te engana, sabe? Ela te pega desprevenido, ela te causa um sofrimento avassalador, mesmo sendo a única certeza que a gente tem. Então, sim, rola um fascínio muito grande. Você tem filhos, né? Filhas? 5? Como que, Sim. como que você fala sobre a morte para eles? Eu fiquei com essa curiosidade também na hora que eu tava lendo. Eu nunca tive uma conversa muito específica com nenhum deles sobre isso. Obviamente, o assunto sobre morte surge, eu falo sobre qualquer coisa, e às vezes eu até prefiro falar, porque, como dizia minha avó, eu prefiro filho traumatizado do que filho queimado, né? Então, falar sobre a morte não é um tabu. Nós estávamos, por exemplo, no final de semana retrasado, passado agora em Mosqueiro, justamente em Mosqueiro, e fomos comemorar os 80 anos do meu pai. E fomos nos banhar numa praia onde recentemente morreram 3 pessoas. Foi uma tragédia. Uma menina de 17 anos, bêbada, entrou na água, maré alta, começou a se afogar. Outros 3 homens entraram na água para salvá-la, 2 não conseguiram voltar. Morreu ela e 2 dos salvadores. E eu comentei isso, na água, eu, minha mãe, né, e as crianças. E aí as crianças ficaram obviamente assustadas, né? E a minha mãe estava preocupada, mas a maré está subindo, a gente não vai conseguir pegar a escada. Não, a gente vai e tal. Ah, mas sabe o que aconteceu mês passado aqui? Morreram 3 pessoas e tal. Aí as crianças ficaram apavoradas, né? E eu digo muito isso para a Iris. A Iris, ela tem 6 anos, vai fazer 7. E a Iris, ela tem a mania de dizer que ela sabe nadar. E eu digo, você não sabe nadar, certo? Você não sabe, você nunca fez aula de natação, você não sabe nadar. Então não diga que você sabe nadar, porque a água é traiçoeira. E eu adorei que ela ficou com medo, porque ela se tornou muito mais prudente, né? Então eu falo tanto da morte por conta disso, por conta de ser um pai que cria um pouco pelo medo, mas por não ter esse tabu. Falou que a água é traiçoeira, me lembrou da reflexão que você fez
no conto da Praia dos Mortos, que você Sim, faz uma análise do mar maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que tá entre os contos que eu mais gostei, principalmente nessa introdução que você levanta, que o mar não é traiçoeiro, que o mar não é surpreso, né? Que ele tá lá acontecendo e ele vai acontecer daquele jeito. Nós que nos arriscamos, nós que somos traiçoeiros, o ser humano que é traiçoeiro, né? sim. E eu achei uma coisa curiosa também, que o morto desse conto, ele é do ano do seu Opa, nascimento, né? fez spoiler. É verdade. É que deixa eu tentar perguntar do jeito que não vai dar tanto spoiler. Mas é que eu achei curioso que é do ano do seu nascimento. Isso tem Sim. alguma coisa a ver? Foi proposital isso? Olha, várias coisas no livro me refletem, né? Foi proposital. Foi proposital porque esse conto ele foi escrito depois de um evento que foi muito rápido e talvez hoje as pessoas envolvidas nem lembrem, né? Mas foi um evento de susto em Fortaleza, na Praia do Futuro, em que estávamos na água. Eu, meu filho de 15 anos, a minha filha de 22, com o namorado de 22. E, repentinamente, assim, a água estava no nosso peito. O Matheus, namorado, a época namorado da minha filha, ele caiu num buraco. E eu vi que ele se afogou, que ele começou a se afogar. E ele não sabe nadar. E a Maria Fernanda, que sabe nadar, foi tentar ajudar e ela também caiu no buraco. E aí eu estava com o Carlos Henrique, que na época tinha acho que 12 anos, hoje ele tem 15, né? E com os dois eu vi nitidamente no canal. E eu tive que pensar, o que é que eu vou fazer, né? Então, nessa hora, eu fui em direção aos dois, eu consegui dar a mão para Maria Fernanda, ao mesmo tempo em que eu empurrei o Carlos Henrique para fora da água, né? E eu disse, sai da água, sai da água. E o Carlos Henrique foi saindo da água, e por muita sorte, eu consegui um apoio de pé para puxar a Maria Fernanda, que consequentemente puxou o Matheus. Mas foi assustador o olhar deles, sabe? E naquele momento eu vi que seria muito fácil ter morrido ali. Muito fácil, sabe? Porque se o Matheus entrasse em risco, eu entraria junto. Se a Maria Fernanda entrasse em risco, eu entraria junto. E de repente você teria uma tragédia como essa que eu relatei agora em Mosqueiro. Mas o ponto ele reflete muito, muito de mim e dos meus. Não Essa sei se tu reflexão do percebeu. mar é maravilhosa, é maravilhosa. De fato, coisas que eu nunca tinha pensado, assim. E olha que a gente vê muitas reflexões sobre o mar, né? E eu acho que rola uma coisa muito, muito diferente, talvez, aqui. Aqui a gente não tem mar, né? Aqui a gente tem rio. E o nosso rio é um mar. Eu me lembro que teve um ano em que o Eduardo Agualusa teve em Belém e a gente acabou indo para Mosqueiro, eu e ele, e fomos almoçar. E fomos justamente nessa praia do Paraíso, né? E eu me lembro do Eduardo Agualusa descendo do carro, olhando para a praia, e aí eu cheguei do lado dele e disse: Isso não é um mar, isso é um rio. E ele ficou assustadíssimo, porque na frente de Mosqueiro está a Baía do Marajó. Então, quando a maré está alta, você não vê o outro lado. A vivência que a gente tem com a água, ela é muito diferente, né? Existiu, e felizmente ainda existe, um escritor paraense chamado Rui Barata, e ele tem uma música que diz que este rio é minha rua. E, na verdade, no interior você vê isso. Você tem cidade onde não tem carro. Afuá, no Marajó, que é uma cidade belíssima, não tem carro. Ela é toda erguida em palafita. Há a história mítica de um enfermeiro que tomou posse lá e chegou com uma moto e os moradores jogaram a moto no rio, né? Então lá existe a bicicleta, eu inclusive fiz a foto, a bicicleta da Câmara Municipal de Afuá, a bicicleta da Prefeitura, né? Tem a bicicleta ambulância, a bicicleta dos bombeiros, né? Então, porque não tem carro, é tudo rio. E eu tive a grande sorte de ser casado com a Lívia durante 10 anos. E quando casei com a Lívia, eu herdei a possibilidade de usufruir de uma casa
no Marajó. Então, durante esses 10 anos, eu fiz constantes viagens ao Marajó, para essa cidade chamada Monsaraz, que é uma cidade muito peculiar, porque ela foi a primeira cidade ocupada pelos jesuítas no Marajó. Ela tem uma igreja de pedra, antiquíssima, e várias lendas. Lendas de tesouro, lendas de túnel, lendas de visagens de jesuítas, né? E essa relação do mar, ela acaba vindo para ti por osmose, porque é uma coisa que te marca muito. Você está na sua casa no Marajó, no conforto da sua piscina, e de repente você sair para ir à padaria e ver um grupo debaixo de uma samalmeira, calado, olhando para o horizonte. E ao redor deles, várias outras pessoas em expectativa. E aí, quando você pergunta para o padeiro, aconteceu alguma coisa? O padeiro diz, um barco sumiu. E você não tem, por exemplo, nessa cidade, a possibilidade de contato com a marinha, né? Você não tem rádio, você não tem socorro, você não tem estrutura. Então, a esperança é que alguém veja o barco e ajude, né? Ou que alguém sobreviva. Nesse dia, por sorte, havia somente acabado o diesel do barco, eles ficaram à deriva por uns 3 dias, até que um barco, outro barquinho percebeu e rebocou a eles. Mas essa é uma cena comum, ver as pessoas debaixo da sombra dessa malmeira no Marajó, sabe, olhando para o horizonte sem saber se quem eles gostam volta. Aí quando você ouve o disco do Dorival Caymmi, Canções Praieiras, você entende muito bem essa relação do mar, de que o mar é lindo, de que o rio é lindo, mas ele vai trazer de volta o corpo de alguém em algum momento. Fica uma dicotomia, talvez, da vida e da morte, né? É interessante isso que você falou. O modo de você ver o mar no Pará, né, tendo essa proximidade com o rio, talvez seja diferente. Nós, mineiros, que não temos praia, mas estamos muito ligados ao litoral de São Paulo aqui, né? Eu estou no sul de Minas. E os tons que a gente consegue abstrair na literatura, nos filmes, nas músicas, são muito distintos, né? E você, vendo você falar, dá uma leveza, talvez, para a força da água, né? Para a força do rio, para a força do mar, assim. Você se aprofunda muito nos temas. Eu falo que quando surgem bons contistas, é muito legal, assim, eu amo descobrir contista, né? E foi uma surpresa muito grata descobrir você. E que a Andrea da Rocco me mandou, né? Entrou em contato comigo, aliás, um beijo para Andrea. E o que que você lê, o que que você se alimenta, assim, do que você se alimenta? Eu não tenho muita regra. Eu, na verdade, desde o do início da pandemia, eu te assumo que eu tenho sido um péssimo leitor. E você tem 5 filhos também, né? Não podemos esquecer. Filho, né? Então é difícil realmente escrever, ler e tal. Mas eu fiz boas leituras. Eu gosto muito, muito, por exemplo, do Graciliano Ramos. Eu gosto muito da Alcídio Jurandir, que é um escritor paraense Uhum. que eu considero talvez um dos maiores escritores brasileiros, né? E que infelizmente não é muito conhecido fora daqui. Eu gosto muito, por exemplo, do Haroldo Maranhão, que também é paraense e tem uma pegada fantástica, incrível. Eu amo, amo de paixão Murilo Rubião. Amo, inclusive recomendo a todo mundo. Eu gosto Acabei muito de dele também, de fato. o meu Obras Completas dele, e é um cara assim que me deixa sempre muito, sabe, assustado com a visão dele das coisas. Eu gosto muito do Horácio Quiroga, eu gosto muito do Cortázar, mas realmente assim não há uma coisa que eu leia especificamente de forma sistemática. Eu assumo que eu compro mais livros do que leio, né? E nem tenho pretensão de ler todos. Mas eu gosto muito dos contistas também. E gosto de repeti-los, né? Por exemplo, os contos do Guy de Maupassant. Ter lido o Orla foi um marco na minha vida. Um marco. Porque o Orla
talvez, não sei se tu concordas, mas o Orla é muito isso. Ele tem tudo para ser o terror. Ele tem tudo para ser aquele De negócio do fato. cara, de repente, ele virou, chegou na cozinha e o mundo. Não, e você não vê o monstro, sabe? Então, assim, o Orla foi um marco na minha vida, né? O Queiroga, o Rubião, todos foram marcos na minha vida, né? Mas eu acho que eu preciso ler mais, sabe? Eu tenho lido muito pouco. Por exemplo, eu tô lendo agora o Claraboia do Saramago, Uhum. porque me disseram assim, o Claraboia é um Saramago que não é um Saramago. A narrativa dele é diferente. Estou adorando o livro, mas não consigo ler. Então eu estou acabando o livro, acho que faz umas 3 semanas. O E é conto tem essa isso. vantagem, né? Dessa praticidade, né? De ler, assim, não sei. Mas Desse... eu também estou num momento assim que eu estou ajeitando a vida, né? Eu estou recém-separado, eu voltei agora a morar no meu apartamento assombrado. Hoje eu acabei de Seu arrumar o apartamento último. assombrado? Eu tenho um apartamento, nossa, Ele é bem. assombrado? Conte melhor essa história. Esse apartamento onde eu estou agora, ele foi comprado na planta pelo meu avô em 1956. Ele fica bem em frente. Inclusive, quando você vier a Belém, por favor, venha ficar aqui hospedado e você já Olha está que eu convidado. vou cobrar, hein? Obrigado. Venha. Ele fica à frente da Praça da República. A Praça da República, bem diante do Teatro da Paz, era onde ocorriam as execuções públicas, ou parte das execuções públicas. E um pedaço grande da Praça da República, bem de frente do meu apartamento, era um cemitério. Tanto que a explicação do nome Teatro da Paz vem porque, em algum momento, a classe dominante paraense resolve construir um teatro no terreno que tem disponível e que é um cemitério de pessoas pobres. Os corpos, os restos mortais são removidos e, para homenageá-los, ou como forma de pedir perdão pelo incômodo, né, decidem nomear o teatro com o nome do cemitério, que seria o Cemitério da Paz. Isso é bizarro porque existem pessoas que resolvem mexer nos seus quintais aqui, e se você jogar no Google, você de vez em quando encontra a notícia, e as pessoas encontram lápides. Porque o cemitério ia daqui, da frente da minha casa, até onde hoje é o cemitério Parque da Soledade. Então, meu avô comprou esse apartamento aqui, e não poderia ter escolhido um lugar melhor. Ele morou aqui, ele morreu aqui, minha avó morreu no quarto das crianças, né? E diversas pessoas que passaram pela minha vida e são pessoas queridas, e que viveram aqui em algum momento já morreram. Então eu digo que ele é bem assombrado porque aqui tem o espírito, se tiver, tem o espírito do meu avô, da minha avó, de uma babá minha que morou comigo a vida inteira, sabe? Agora tudo Então, faz sentido, então. então eu estou num momento de pouca leitura também por isso, porque hoje eu acabei de arrumar o último quarto do meu apartamento bem assombrado e a área de serviço. Então eu pretendo firmemente semana que vem, quando eu não estarei com as crianças, botar as leituras em dia, já que eu não tenho mais tanta coisa para arrumar. Hum. Devia ter feito essa pergunta no começo, para saber que você mora num apartamento assombrado, aí você decidiu escrever livro sobre a morte e fantasmas. Mas olha, Ô, tem histórias interessantes aqui de proteção das crianças, cara. Já aconteceu, por exemplo, uma vez de eu estar no escritório e estar cansado e baixar a cabeça para tirar uma soneca de noite, e a Lívia está na cozinha comendo alguma coisa, e de repente eu senti alguém passar por trás de mim e passar a mão em mim, e a Lívia sentiu a mesma coisa. E nós nos encontramos na interseção da cozinha com o escritório. E ela perguntou para mim: foste tu que passaste por trás de mim? Eu disse: não. Foste tu que passaste por trás de mim? Aí ela disse: não. E aí na hora a gente meio que sabe aquele negócio de opa. E fomos ver a Iris, que era recém-nascida. E a Iris tinha acordado, estava engatinhando, e ela estava prestes, assim, muito, muito perto realmente de no próximo andar cair da cama box. Né? Teve uma ocasião, por exemplo, em que eu estava caramba. dormindo no escritório, na rede, né? Eu não sei porque nesse dia eu fui dormir lá, acho que eu fiquei trabalhando à tarde.
e eu tô na rede, eu comecei a sonhar comigo me afogando. E nessa hora eu senti uma mão, eu senti no mundo real, né? Uma mão passando no meu braço. E eu acordei. Aí eu olhei ao redor, não vi ninguém, né? E disse, bem, vou voltar a dormir. Voltei a dormir e, estranhamente, continuei com o mesmo sono em que eu me afogava. Dessa vez eu senti um afago na cabeça. E dessa vez eu resolvi ser mais efusivo, né? Eu me levantei, sentei na rede e perguntei: quem está aí? Você quer falar comigo? O que é que está acontecendo? E aí me veio na hora a memória de que eu tive dois sonhos seguidos com afogamento. E nessa época a Letícia era bebê. E aí eu corri para o quarto da Letícia. E a Letícia estava completamente entupida, cara, sem conseguir respirar, chega ela arfava, sabe? De tanto Caramba. catar. E aí, agora eu vou falar um momento que alguns consideram um momento nojeira, né? Mas é coisa de pai, né? A única coisa que eu pude fazer foi botar a boca no nariz dela e sugar o catarro. E da hora que eu fiz isso, ela respirou, E conseguiu. sabe? Foi aquela impressão, a sensação que eu tive foi dela fazer assim, sabe? E aí eu pensei, cara, em ambas as situações, alguém avisou que nossos filhos estavam em perigo. Outra vez foi muito bizarro. Nós estávamos nessa mesma sala, eu, Lívia e a mãe da Lívia, e a Iris fez alguma tolice, e nós começamos a brigar com a Iris. E fomos nós três brigando com a Iris, né? A minha sogra, a Lívia e eu. E eu acho que chegou um momento que nós perdemos o tom. E nesse exato momento, cara, voou um objeto da estante, sabe? Como se um copo. Eu não lembro agora o que foi o objeto, mas foi alguma coisa que pegou e bateu. Pam, 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 pam. E nós três nos olhamos, né? Ficamos assim, assustadíssimos. E aí a Lívia falou: alguém não quer que a gente brigue com a Iris. Vamos parar. E aí nós paramos. Muito maravilhoso isso, muito Agora, bom mesmo. eu não te conto isso para tentar te convencer a não ficar aqui, tá? O convite continua de pé, ninguém vai te fazer mal, tá? E agora que eu vou mesmo, mas eu vou com dente de alho, como é que tem que é essas superstições todas, né? Crucifixo, vem, mas de Irei. repente Morro de vontade de ir para Belém. A minha mãe fala que foi o melhor lugar que ela comeu na vida dela, Belém do Pará. Ela vive falando isso. a comida daqui é fantástica. Cara, a gente tá com uma morte televisionada, né? Estamos gravando isso na quarta. Vai ao ar essa semana mesmo esse episódio, amanhã ou na É. sexta. E nós temos uma morte televisionada e onde milionários decidiram entrar num submarino e estão aquela coisa de morre ou não morre, estão mortos, estão vivos. E eu li o Cara, seu livro, li o seu livro, comecei antes de ontem, que foi o dia que eles sumiram, e aí eu entro no Twitter, o pessoal falando das mortes, eu lendo o seu livro, falando de morte, e na televisão falando das mortes, e agora parece que ouviram uns barulhos no oceano que estão indo atrás para ver se é do... é engraçado você falar isso, porque hoje eu também fico muito longe de rede social, passei dias longe, e aí eu me deparei também com essa situação, e me lembrou da história daquele voo do Japan Airlines, em que houve um acidente e eles passaram 32 minutos voando, sem rumo, e eu escrevi hoje no Twitter sobre isso, contando essa história, Olha só. né? Porque é uma situação muito parecida, né? As pessoas estavam no avião, o avião voando sem rumo, e muitas delas, tendo a desconfiança de que morreriam, escreveram bilhete, né? E tem bilhete de 7 páginas, né? Tem bilhete simples, cuide das crianças, tem bilhete, estou com medo, né? E eu fico imaginando o que passa na cabeça desses caras se ainda estiverem vivos. E eu fiquei pensando como que você escreveria um conto sobre eles, porque eu acho que se for o que eles estão pintando, que eles ainda têm um oxigênio até amanhã, então, ou seja, essas horas todas, se eles estão lá dentro ainda vivos, eu fiquei pensando como que você contaria essa história, porque até eventualmente
se acontecer a morte, mas eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que o Tanto conseguiria dar uma viajada aqui nesse momento, nesse cubículo com 5 homens bilionários prestes a morrer, não valendo nada, né? Naquele momento, assim. Eu falei, como será que seria um conto do Tanto sobre isso? Hoje eu vi uma teoria muito drástica sobre isso. Alguém disse assim: alguém já pensou que de repente eles estão se matando lá dentro? Porque tem oxigênio para 96 horas, sei lá quantas horas, para 5. Mas se for só um, de repente o cara consegue sobreviver mais tempo. E aí o pessoal diz: e já pensou? Se um dos caras se toca disso e de repente ele começa a matar os outros para ver se ele sobrevive. Então, assim, são mil possibilidades Tem pai realmente, e né? filho lá dentro, né? Pois é, cara, como é que um pai leva um filho para um lugar E um desse? filho de um dos que tá lá dentro foi visto num show de rock ontem, você viu isso? O negócio tá muito conto isso, tá É muito horrível, literatura. é, é horrível rir da morte, ou tirar sarro, ou qualquer coisa do gênero, mas essa situação é tão surreal porque eu vi a foto do garoto na festa, eu descobri que não é um garoto, que é um homem de 40 anos que se veste como um garoto, né? Nossa, só É, melhora. e só piora. E ele tá lá no show, cara, com um pai perdido no fundo do mar, Cara, sabe? Isso só mostra como realmente, assim, as relações com a morte, elas são muito bizarras, né? é, Tanto que tem um cara aí que, por exemplo, tipo, meu pai tá morrendo, pode falar palavrão? pode tudo. Ah, quer dizer, o pai do cara tá morrendo e ele diz, foda-se, vai Foda-se. ter um show que eu quero ir, eu vou me vestir de 18 anos e vou, sabe? Vai ter a É muito, herança depois. pois é, muito. Fazendo isso. Cara, pra gente fechar, eu queria que você falasse pra mim se você já teve medo da morte, você mesmo, assim, ou sempre não foi uma preocupação, assim, pra você. Olha, eu já passei por uma situação muito próxima de morrer num sequestro relâmpago, né? Eu acho que foi o momento em que eu Aí mais, em Belém mesmo? aqui em Belém, em que eu mais perto cheguei. E é engraçado porque eu fui muito racional. Eu estava na época com a minha namorada e eu dialoguei com os caras, né? Então os caras estavam armados e eu consegui convencê-los a não levá-la, né? E a Tainá gritava, desesperada, e eu dizia, gente, olha, ela tá nervosa, se vocês levarem vai ser pior, certo? Me levem só. Até que um deles disse, deixa ela, sabe? E eu peguei a bolsa dela e disse, me dê sua bolsa, sabe? Porque eu fiquei com medo de que o cara pegasse tentasse pegar a bolsa e nervosa e gritando como ela tivesse, o cara desse um tiro nela. Então eu tirei a bolsa dela. E foi muito bizarro porque na hora que isso se decidiu, ela se pôs na porta do motorista, gritando que não me levariam. E eu me lembro até hoje do olhar assustado dela, porque eu peguei ela com força pelos ombros e eu tirei ela da porta, botei ela do lado e disse: Você fica. E eu entrei no carro com os caras. Então, assim, eu não senti medo. Eu fui conversando com eles, a gente foi rindo, né? Sabe? Tipo, eles me disseram: Olha, a gente só quer fuga, a gente não quer mal nenhum. Eu disse: Não, tranquilo. Dirigi tranquilo, não furei sinal. Teve uma hora que eu parei do lado do carro da polícia, inclusive eu parei mais distante para que o carro da polícia não nos visse. Nós viajaríamos, eu acho que uma semana depois, então eu me lembro que, inclusive, neste dia, no banco de trás tinha um saco de cueca, e um dos assaltantes começou a mexer nas cuecas e o outro disse, pô, tá mexendo na cueca do cara e tal. Eu disse, olha, elas estão novinhas, não foram usadas, estão com etiqueta, se quiser levar, leva, sabe? E no final, os caras chegaram comigo e disseram: Ó, você foi muito bacana. A gente geralmente leva a chave do carro, mas tá aqui a chave do carro. Não faz besteira. E eu tava num becozinho, com o motor do carro ligado. Eles saíram pela frente, fazendo joinha, né? E eu fazendo joinha para eles. E eu pensei: caramba, se eu acelerar esse carro, eu mato todos eles. Mas eu disse: não, eu não sou um assassino. Paciência, tudo que eles levaram eu vou recuperar. Já acabou. Então, não.
eu não senti medo da morte, mas eu te diria que eu tenho muito medo da morte das pessoas que eu amo. Isso sim é uma coisa que me deixa apavorado. Para tu teres noção, em 2020, antes da pandemia, eu subi o Monte Roraima. E foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. E lá em cima você fica completo, quer dizer, quando você começa a caminhada, você fica completamente incomunicável. E quando eu cheguei lá em cima, e na primeira noite que eu dormi lá, eu sonhei com meu pai. E eu acordei mal, ao ponto assim de eu não conseguir aproveitar o resto da viagem. E eu só consegui realmente relaxar quando eu cheguei na fronteira da Venezuela com o Brasil, e que tinha sinal de operadora brasileira, e eu falei com a Lívia, eu perguntei, papai, tá bem? Ela disse, tá bem, a gente saiu hoje para almoçar e tal. E foi quando eu consegui curtir a viagem. Então, morrer, eu acho que eu não tenho medo, mas eu tenho muito medo que as pessoas que eu amo morram. Cara, obrigado pelo papo. Fiquei muito feliz de te conhecer. Eu acho que espero novos encontros. Acho que a gente vai ter mais encontros. Quero muito. Sinta-se à vontade aqui no Rabiscos também. Sempre que tiver obra nova, vou ao Pará. E quando você vier a Minas também, sinta-se convidado para conhecer Poços de Caldas, que é uma cidade simpática aqui no meio da montanha, uma cidade fria. Fugir um pouco do calor daí, mas eu adorei te conhecer, de verdade. Obrigado mesmo. E desejo E fala, sucesso para você. já que você falou que você não fala do seu livro, e hoje você falou do seu livro, certo? E que eu sou ruim em tecnologias, mande para mim, por favor, Vou pelo te mandar, WhatsApp então. Eu vou ter um leitor especial. E o depois você me próximo. comenta. Isso. Aí a gente terá um próximo encontro, você nas páginas. Fechou aí, a gente troca ideia. Vou te mandar, de verdade. Vou adorar a sua leitura. Onde que o pessoal acha o seu livro? Como que as pessoas te acham também? Olha, o pessoal tem postado muita foto em livraria física, então eu acho que a Roku tem uma distribuição gigante, né? Eu vejo o pessoal posta foto em tudo que é cidade. Aqui em Belém, na leitura, mas pelo Brasil eu tenho visto em tudo que é livraria, Pela né? internet E também, né? Todo lugar aí. tanto Tupiaçu, né? Tanto Tupiaçu no Twitter, no Instagram e por fim na Amazon, né? Que me foi também uma descoberta fantástica. Eu não conhecia, nunca tinha comprado, nunca tinha usado, né? E aí outro dia alguém me entrevistou e veio dizer: Ah, você viu quantas estrelas você tem lá? Eu disse: Ah, dá para dar estrela? Aí ela disse: Muito bom. Comentário. Aí, cara, eu entrei. Aí eu fui ver os comentários. Gente, olha, o pessoal tá falando bem do livro. O pessoal tá dando estrelinha. Cara, eu fiquei que nem pinto no lixo, Ai, que feliz vendo. delícia. Delícia É, demais isso, né? Nada paga. Vou deixar os links aqui, então, para o pessoal de casa também que quiser seguir o tanto nas redes sociais e também para comprar o livro. É isso. Beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.